Graça e paz. Hoje eu tenho uma história para contar para vocês. Eu vou contar a história. Você acredita em lobisomem? E aí, acredita ou não? Quem acredita em lobisomem diz aí, acredito, não acredito. Eu vou contar uma história que parece uma história de lobisomem, sabia? Existe um homem que ele teve um sonho, que esse sonho que tinha uma árvore gloriosa, uma árvore que todos os animais estavam se alimentando nessa árvore, as aves faziam seus ninhos nessa árvore, e ele ficou meio assim perturbado, porque foi cortada essa árvore, e essa árvore acabou ficando só com a raiz ali, só com um toquinho, e ali todo mundo ficou disperso. E ele foi perguntar esse sonho para um profeta de Deus, e esse profeta disse: olha, essa árvore simboliza a grandeza do teu reino, simboliza o seu poder, e simboliza que quando ela foi cortada é porque você ficou soberbo, ficou arrogante, você ficou uma pessoa que ficou altiva. E ali ele foi, passou 7 dias, ele estava caminhando no terraço, no palácio, e ele falou: que obra gloriosa que eu fiz, os jardins suspensos da Babilônia. De repente, some todos os sentidos da mente dele, o nome dele era Nabucodonosor. E quem falou para ele que ele precisava se consertar era um profeta chamado Daniel. Daniel falou para ele, e ele ficou doido, ele saiu para o meio da mata, falou que cresceu pelo nele, cresceu pelo misturado com penas, e ele ficou como um bicho no meio do mato. Durante 7 anos ele ficou doido, ficou comendo grama, ficou um bicho maluco que, se você visse, você pensaria que era um lobisomem, verdadeiramente. Ficou uma pessoa sem sentido, como um andarilho, comendo grama, dormindo no mato. E ali, depois de 7 anos, ele olha para o céu, ele lembra que ele ficou soberbo e que ele lembra da grandeza de Deus sobre a vida dele e recobra os sentidos, e ele percebe que ele estava soberbo, e a palavra de Deus diz que o soberbo vem à ruína. Pessoa altiva, ela perde os sentidos uma hora. Então esse texto se encontra em Daniel, capítulo 4, que fala sobre o sonho dele. Foi um momento de loucura, onde o sonho se cumpre, e aí no finalzinho do capítulo 4 de Daniel, ele reconhece a grandeza de Deus e retoma os sentidos dele. A palavra de Deus diz que o soberbo precede a ruína, que o soberbo às vezes começa a loucura. Você já viu que um ditador, ele começa fazendo coisas normais, depois ele vai ficando com aquela sanha de querer ter poder e faz loucuras? A gente vê na Alemanha com Adolf Hitler, que ele destruiu ali todos aqueles judeus ali, numa maneira tão doida que ele levantou-se contra vários reinados, começou a achar que venceria guerras, porque a Bíblia diz que a altivez e a soberba traz loucura para o homem. Então saiba que a nossa sabedoria tem que vir de Deus, e que nós temos que manter a nossa postura de humildade, porque o humilde é exaltado por Deus, e o soberbo e arrogante, de uma hora para outra, ele cairá sem que ninguém perceba. Veja grandes líderes que se exaltaram e acabaram perdendo seu legado, perdendo seu reinado. Então hoje é para que você mantenha a sua sanidade mental, a sua humildade, e que Deus te abençoe, e aprenda de Jesus que ele é manso e humilde de coração, que alcança descanso para a vossa alma. Então eu quero orar para que Deus ajude você na hora da conquista, na hora que você avançar, na hora que você for bem sucedido em alguma coisa. Não bata a mão no peito e diga: você é o cara, você é o conquistador. Não, mantenha a humildade para que Deus sempre te leve em lugares altos, porque diante da humildade vai a honra. Então aprenda com Jesus, que foi manso e humilde. A palavra de Deus diz que os humildes herdarão a terra. Sabia que Moisés, quando ele acabou matando um soldado egípcio, ele ficou 40 anos no deserto fugindo? Então uma pessoa que fica altiva, soberba, ela vai para o deserto. Mas depois que ele ficou humilde, manso,
A Bíblia diz que ele levou 2 milhões de pessoas no caminho da terra prometida, porque os humildes herdarão a terra. Então eu quero te dizer que a tua humildade vai fazer você conquistar as coisas, a mansidão e a humildade faz com que você herde as promessas de Deus. Aprenda com Jesus, que é manso e humilde de coração, não deixe a loucura e a soberba te dominar, e seja abençoado. Eu vou orar pela tua vida em nome de Jesus. Pai, quero apresentar, meu Pai, essa alma que o Senhor tanto ama, que venha humildade, que venha harmonia, que venha a mansidão, que a soberba não entre nesse coração, mas que essa pessoa venha a ser cheia da humildade, cheia do amor de Deus e cheia da mansidão para poder alcançar a graça do Senhor, a sabedoria. Cobre ela no sangue do Cordeiro, abençoa a sua descendência e que ela preserve tudo que ela conseguiu conquistar até hoje, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Tenha um dia extraordinário. Mande esse vídeo para alguém que você quer abençoar, quer que a vida dela seja renovada. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, graça e paz.